Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Dando continuidade ao Festival Liberta, a gente tem uma mesa de mulheres que tem vínculos afetivos e que tem diferentes contatos com Márcia ao longo da sua caminhada. Eu convido para essa roda Tina, Michele, Olgarina e Maria Cabrita. E aí, garotas, tudo bom com vocês? Que bom tê-las aqui no festival. Então, para a gente começar essa roda, essa ciranda de mulheres que têm vínculos e afetos com Massinha, a gente quer que o público desse festival conheça um pouquinho vocês, né? Então, vamos começar aí com a apresentação da Michele. Se apresenta aí, Michele, para a turma. Boa tarde, gente. Tem um ditado que diz que mulheres são como águas, crescem quando se juntam. Né? E eu tive a felicidade, né, de ter cruzado o caminho de Márcia. Né? Infelizmente, em uma ocasião, enfim, muito delicada, né? Mas nesse momento, né, nossa parceria se consolidou e eu pude realmente experimentar, né, o sentido da palavra sororidade, né, desse se colocar no lugar da outra mulher, né, de sentir as suas dores, as suas alegrias, os seus afetos. E hoje, para mim, é uma honra e uma alegria estar celebrando a vida dessa mulher incrível. Perfeito, Michele. Isso aí. Que bom que você está nessa ciranda. E aí, Algarina, se apresenta aí para a turma desse festival. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Algarina Lobo. Eu sou da área de educação e eu estou muito feliz em poder estar aqui, podendo falar dessa minha amiga de tantos anos, né? O nome do festival, né, Liberta, tem muito a ver com você, Massinha, né? Então, a liberdade que você tem nas suas ideias, né, e nos seus sonhos, né, que de uma certa forma vivem querendo poldar, né? Então não se prende um sonho. Ninguém consegue prender um sonho e você sempre tem um sonho na cabeça, no coração e outro na mão, né? Então esse festival, esse nome foi muito bem pensado porque ele realmente fala de você. Show. Maria, com você aí, se coloca aí para o público desse festival. Boa tarde, um prazer enorme estar aqui nessa data muito especial, estar comemorando com vocês o aniversário de Márcia, e essa homenagem, essa união em prol da liberdade dela. Concordo com o Garina, Márcia para mim, a expressão de liberdade, a expressão de coragem. Conheci Márcia, foi uma das primeiras pessoas que conheci quando cheguei em Conde, e é um caminho muito lindo que a gente construiu com algumas mulheres, um grupo de apoio, de entreajuda. Então, a gente está aqui para celebrar esse dia e contar um pouquinho da nossa caminhada com ela. Beleza. Tina, agora, para colocar outra mulher dessa roda, desse ciclo aqui no dia do aniversário de Massinha. Diga aí, Tina, se apresente para o povo. Para mim é uma honra enorme estar aqui junto com vocês, amigas queridas também de Márcia, para a gente estar celebrando esse dia dessa pessoa tão especial na vida da gente. E juntas unir forças para realmente gritar por essa liberdade de Massinha, que está sofrendo de uma justiça enorme, e a gente sabe do verdadeiro valor e do quanto que ela é uma pessoa que leva consciência para as pessoas, ela semeia amorosidade por onde ela passa. Então, estamos aqui juntas para celebrar esse momento muito, muito especial, que é o aniversário dela. É isso. E a gente tem uma relação assim, de amor muito grande, né? Nós somos comadres de mão dupla.
Eu sou madrinha de João e ela é madrinha de Joaquim. É isso. É uma alegria enorme. Massa demais. A gente pensou, meninas, para esse momento, numa dinâmica que a gente vai circulando as nossas falas, que a gente vai dialogando entre si, né? Um pouco dessa nossa relação com Massinha, né? Então, por isso que a gente tem mulheres que vêm de diferentes lugares, que têm diferentes frentes, tem gente que tem mais de 30 anos de convivência com Massinha, então a gente tem aqui diferentes experiências afetivas, profissionais, né, na relação direta com Massinha. Eu começo nesse processo, eu já conheço Massinha bem antes, né, porque a gente tem filhos da mesma idade, então os filhos estudaram na mesma escola, a gente viu os meninos crescer, a gente acaba nessa relação familiar de vida privada, construindo espaços entre nós, né, dividindo tarefas, dividindo afetos, e em seguida, nesse processo, ela começa a atuar, né, no governo do prefeito Ricardo Coutinho, no Projovem Urbano, em outros espaços também, na secretaria, em outras funções, mas, assim, eu conheço Márcia mesmo, no trabalho direto com o Projovem Urbano, porque ela está no Projovem Urbano como coordenadora do programa, né, o Projovem Urbano de João Pessoa, sob o comando de Márcia, foi uma referência nacional, né, se tornou uma referência para outros estados brasileiros, Márcia era constantemente chamada pela coordenação nacional para assessorar a formação. Márcia tem uma experiência vasta na política educacional, no processo mais interno de gestão dessa política, né, e na implementação. Ela foi secretária de Educação do Estado da Paraíba, mas, assim, eu conheço Márcia dessa coisa miúda, eu acho que vocês trazem na apresentação de vocês esse detalhe, o zelo e o cuidado e a amorosidade que Márcia se joga diante das coisas. Ela vai, assim, com o corpo, com o coração, com a alma, ela se joga inteira e ela, assim, ela vai, na verdade, conquistando a gente. Então, eu estava lá quietinha, a gente tinha um vínculo da gente que era dos nossos filhos, a nossa amizade, e, de repente, eu acho que nesse aspecto profissional eu aprendo muito, porque eu estou na Secretaria de Política para as Mulheres e o Projeto Urbano estava num processo de formação. E aí a Olgarina vai falar daqui a pouco em seguida. Ela convida a gente para trabalhar junto, então a gente começa a estreitar o trabalho, primeiramente na Secretaria de Política para as Mulheres e Projeto Urbano, e em seguida eu fui convidada para atuar com a equipe de formação do Projeto Urbano, e para mim, assim, foi muito importante, foi de muita aprendizagem, e eu acho que cada vez mais esses laços afetivos, porque isso é uma característica, uma qualidade sua, Marcinha, você consegue fazer isso. E olhe que eu me segurei. Ontem, fiquei com Marcinha a manhã toda nessa coisa da mobilização, e eu me segurando para não contar isso que estava acontecendo, que vai acontecer hoje, porque efetivamente era hoje que a gente queria trazer essas surpresas para ti, que a gente queria falar dos nossos afetos e da importância de como você é generosa com quem está perto de você. Então, assim, para a gente começar esse bate-bola, um pouco que dizer da gratidão imensa de poder ser sua companheira de trabalho, de poder ter você comandando, coordenando as ações na educação e poder contribuir nessa caminhada. Então, a gente vai convidar agora cada participante, cada mulher dessa agora, para se colocar um pouquinho sobre essa trajetória com Massinha. Então, a gente vai começar com a professora Olgarina, que já se apresentou para vocês, e aí ela vai dizer como é esse chão, como foi construído esse chão, Olgarina, com a Márcia Lucena. Então, primeiro eu tenho que dizer que eu tenho a agradecer para ela, porque também a minha amizade com você começou através dela, né, no Projovem.
Foi lá que nós nos conhecemos e até hoje nós mantemos essa amizade linda, né, Lígia, que a gente tem, né? Que foi através da Márcia, né? E falando de Márcia, ontem eu estava pensando, né? Quando você mandou aquele WhatsApp para mim, eu fiquei pensando, meu Deus, quem é Márcia Lucena, né? Faz muito... Aí eu comecei a fazer uma trajetória de quem é essa pessoa, né? E eu respondi para mim mesmo, é minha amiga, né? É minha amiga do peito, né? É minha amiga de muitos anos, né? Então, embora a gente não esteja tão perto uma da outra, né, Márcia? Porque nós temos vidas tumultuadas em termos de trabalho, né? Mas nos momentos mais cruciais a gente se encontra, né? A gente se fala, nem que seja pelo WhatsApp, né? Porque você sabe que existe uma amizade verdadeira, né? Aqui, tá bom? Eu conheci Márcia há mais de 30 anos atrás, né? A gente era bem jovem. Márcia tinha uma escolinha, né, de criança. E a gente também tinha uma escolinha, né? Eu tinha uma escolinha, né? A Escola Sempre Viva já existia. E aí ela fechou a escola. E quando ela fechou a escola, ela levou todas as crianças para a nossa escola, inclusive Flora. Flora tinha acho que 2 ou 3 anos, tá? E aí foi daí que a gente começou a ser amiga, né? Porque aí começamos a fazer parte dessa parceria, ela sendo mãe da Sempre Viva e eu sendo uma da Sempre Viva, e inclusive já fui professora de Flora, né? Vi Flora crescer, depois vi João nascer, vi João crescer, tudo isso na escola, né? Como a nossa escola tem uma característica bem familiar, as pessoas são muito chegadas umas às outras por ser uma escola pequena, e naquela época era menor ainda, né? Então a gente conhecia as pessoas a fundo, né? E aí a gente era muito amiga, sabe? Daí a gente foi ampliando essa amizade com o trabalho, né? A partir de professor Everaldo, né? Que também começou a participar muito da vida da escola, por ter os netos começaram todos a fazer parte do processo lá da Sempre Viva. E o professor Everaldo era uma pessoa muito próxima da escola, e ele montou um projeto muito lindo chamado Educação Empreendedora, né? No qual eu fazia parte, junto com Márcia e outras pessoas, né? E aí nós viajamos muito para o Cariri, né? Então, esse Cariri paraibano, a gente conheceu todo, passávamos semanas no Cariri. E era muito interessante, porque a gente descobriu muitas coisas, inclusive muitas coisas da gente mesmo como pessoa, né? Marcinha tem uma frase que eu gostava muito de ouvir na hora de dormir. Ela fazia, vamos tocar pandeiro? Tocar pandeiro significava conversar, né? Eu não conheço uma pessoa que gosta mais de conversar do que você, Marcinha. E as suas conversas são muito boas de ouvir, né? Muito boa de ouvir. E a gente já tocou muito pandeiro nesse Cariri afora, né? Não sei se você lembra disso, mas deve lembrar, porque lembra muito seu pai, né? Também, né? E a gente falou disso, né? Quando ele fez 90 anos, a gente conversou sobre isso, né? Sobre esse tocar de pandeiro no Cariri. Né? Foi uma experiência muito bonita. E foi ali que eu conheci outra Márcia, né? Então, eu conheci a Márcia mais pessoa amiga. Lá eu conheci a Márcia profissional, né? Educadora, né? E guerreira, mais uma guerreira, sabe? Incansável. Então, eu aprendi muita coisa nesse processo, né? Márcia, ela vem de um espaço que, para mim, ela representa a própria democracia. Ela é essa palavra democracia. Por quê? Porque ela foi criada dentro desse processo democrático, dentro de casa. Essa história do projeto de Educação Empreender, a família em toda se envolveu, porque era muita coisa, era um projeto muito grande. Então, muitas vezes viajava todo mundo, Dona Iracema, professor Everaldo, Ricardo, né? Todos da família acabavam participando, porque era muita coisa e a gente não dava conta. E como era encantador ver essa família democraticamente se relacionar com todo mundo, sabe? Sem ter aquela pessoa que estava lá para mandar, sabe? Mas era mais para contribuir, para dividir as tarefas do igual para o igual. Então, eu acho que essa experiência de democracia na família, né, fez com que Márcia exercesse esse exercício de democracia na prática de uma forma muito comum, fazendo parte do sangue dela, da vida dela prática, né? Uma coisa que se exige tanto, que se fala tanto teoricamente na política, ela traz isso de berço, né?
porque ela aprendeu isso com o pai, com a mãe, né? Então, a casa de Márcia é uma democracia geral, né? Então, assim, o professor Everaldo, ele era essa democracia, e Márcia tem muito dele, né? Ela tem dele o dom da fala, ela tem dele o dom de criar, né? O dom da educação, né? Uma grande educadora. Então, também tem o dom da democracia. Eu acho que é uma palavra que para mim, representa muito você, Márcia. É a democracia, a sua pessoal, da sua vida. Né? Você é uma pessoa democrática. E por isso que você, quando vai falar, pensar em política, você consegue falar com tanta facilidade e colocar em prática com tanta facilidade essa coisa da democracia. Bom, eu vou passar a fala para outra pessoa, depois a gente bate mais uma bolinha. Mas antes eu queria só dizer uma coisa para a Márcia. Primeiro, te parabenizar pelo dia de hoje. Hoje é um dia muito especial, né? Você faz parte desse mundo de uma forma muito brilhante, né? Você é realmente uma luz, né? Não só aqui, mas para toda a humanidade, porque o que a gente faz aqui reverbera para o mundo inteiro, né? E você tem esse dom de fazer as coisas virarem luz, até porque onde você trabalhou, onde você foi gestora, você conseguiu transformar, né? Da melhor forma que você fosse, porque antes de qualquer coisa, antes de você ser uma profissional, você é uma pessoa de luz. Então, te desejo um aniversário, um feliz aniversário, né? Que você viva muito, tenha muito tempo ainda pela frente, né? Para que você possa colher tudo que você plantou para a humanidade até hoje. Ó, um beijo grande para ti. Show, Algarina! E a gente vai seguir tocando esse pandeiro, né? Que você disse que essa coisa da conversa, do miudinho depois do dia de trabalho, de formação, né? Então, quem vem tocar esse pandeiro agora é uma pessoa que vem de longe e adota, acolhe a Paraíba, que é a Maria Cabreira. Chega para cá, Maria, para essa ciranda. E aí, Maria, como é essa sua relação com Massinha? Como é que ela acontece? E o que é que você tem para dizer no dia de hoje, nesse dia celebrativo, nesse festival que pretende exatamente reverberar e afirmar a injustiça e o direito à liberdade? Então, cheguei aqui há quase 6 anos. Márcia foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, e já conheci nesse grupo de mulheres. E eu falo de um lugar da terapêutica, das artes plásticas, e esse grupo ele tem muito do artístico, então eu me encontrei muito, e eu acho que assim, a possibilidade que Márcia abre para esse artístico acontecer, para essas rodas de conversa acontecer, são fundamentais. Então, a gente tem sentido muita falta, né, Lígia? A gente tem sentido falta das nossas reuniões, de estar com Márcia, de estar com as outras meninas. E eu acho que é esse lugar de cuidadora, de educadora, que a gente percebe forte em você, Márcia. Você agrega as pessoas da melhor maneira possível, cria ambiente para que o melhor aconteça, né? Então, esse convívio, ele, para a gente, ele traz muita saúde, né? Para a gente, ele traz um laço cada vez mais forte de amizade e de entreajuda, né? Então, assim, os nossos encontros foram acontecendo isso através da escultura, através do bordado, através do teatro, através de poesias, né? E isso tudo é um alimento que você sabe bem trazer, né? Eu tive a oportunidade, e assim, também, de cuidar um pouco de você num momento assim que precisou de muito cuidado, então eu tive o privilégio de estar do teu lado e poder te acolher e te trazer também algo, né, para te levantar um pouco, mas é impressionante porque assim uma avalanche de
de críticas ou de coisas negativas não te fizeram esmorecer. Baqueou, mas não te tirou o chão. Você conseguiu, você deu a volta por cima e seguiu em frente. Para mim, o evento de ter sido te tirado a liberdade, eu acho que tirou a liberdade de cada uma de nós mulheres. Eu acho que nisso a gente se identifica no sentido dessa fragilidade que hoje em dia a gente está vivendo, de repente, a nossa liberdade ser tolhida, né? E vejo também que o movimento que se formou ao teu redor para te dar força, para te acolher nesse momento que houve a prisão, foi uma coisa assim, de um coração e de um calor tão grande, que eu venho de São Paulo, eu nunca tinha presenciado tão de perto. Então, para mim, é uma honra ter te conhecido. Eu acho que uma honra também poder vivenciar momentos, né, de alegria, de tristeza, de estar junto, de saber que mesmo agora, com a pandemia, a gente não tem se visto muito, mas a gente sabe que está próxima. A gente tá sempre uma dando uma palavra para a outra. Eu acho que isso importa muito, né? Então, assim, eu gostaria, nesse dia tão especial, te desejar e te brindar com a vida, com uma vida em liberdade, com uma vida rodeada de amigos, que para mim é o que, da sua fala, é o que vale, né? É a casa cheia, é a música, é a poesia, é a comida, é o pão, né? Então, acho que são coisas assim que a gente, nesse curto, porque acho que eu sou a que conhece a Márcia há menos tempo, né? Mas, assim, nesse tempo, a gente vai pegando, né, essas preciosidades da vida do outro, e acho que é isso que vale, né? É esse estar junto de uma maneira muito carinhosa, muito calorosa, né? E eu desejo, do fundo do coração, que você consiga, de novo, resgatar a sua liberdade plena. Liberdade de pensamento, a gente sabe que você voa e que você voa alto e ninguém vai te segurar. Mas a gente precisa da liberdade plena do ir e vir, né? Então, pode contar comigo para o que deve, estamos juntas. Tem uma música, mais de um cancioneiro popular, que diz, na verdade, isso aqui é um pedacinho das cirandas que Márcia consegue compor, não é, Maria? Isso. E é importante lembrar nessa fala de Maria, lá no círculo de mulheres, naquelas mulheres que eram convocadas a bordar, a pintar e a tudo mais, como Márcia é disciplinada. Eu acho que ela era a primeira que terminava os trabalhos, que colocava no grupo, olha o que eu fiz, olha o meu bordado. E eu acho que a gente precisa fazer novamente... Resgatar isso. Resgatar, fazer esse ciclo voltar a funcionar, dentro da dinâmica, sim, da pandemia, com menos mulheres, cada vez, mas eu acho que a gente precisa fazer isso, e eu tenho certeza que Massinha vai adorar, porque ela gosta daquela casa cheia, né? Muito. A casinha aí, Massinha, sua casinha, sempre cheia, sempre acolhedora de mulheres e de homens de boa vontade, e que queiram o melhor para o mundo, para a sociedade, para a cidade de Conde, que a gente viu tão bem administrada na última gestão. Mas a gente vai resgatar muita coisa. A gente segue nessa ciranda de mulheres, com Michele, que vem aqui compartilhar um pouco dessas andanças e desse vínculo dela com Massinha. E aí, Michele,
que você traz para a tarde de hoje? Olá, gente, mais uma vez, né? Eu queria desejar, enfim, um feliz aniversário, né, para Márcia e falar um pouquinho, né, de como nossos caminhos se cruzaram. Maria disse que tinha sido talvez a última pessoa a conhecer Márcia, mas eu acho que esse título me cabe, né? Mesmo porque eu chego na vida dela justamente no momento em que a liberdade dela é comprometida, né, da forma mais injusta e ilegal possível. Né? Então, eu me recordo que eu estava indo, né, para um dia de descanso, de lazer, e eu recebi um telefonema da minha enteada, né, que é prima dela, prima de Márcia, né, falando da prisão e perguntando o que a gente podia fazer, né, de que forma a gente poderia ajudar. Enfim, aquilo me tocou muito, é uma pessoa que eu amo extremamente, eu amo de paixão, tá? Pessoa que eu amo, quero bem respeito, tá? E um pedido de Ana, para mim, era uma ordem, tá? E aí a gente começou a se articular, né? Foi quando realmente eu cheguei mais próximo à família. Meu companheiro é padrinho de Flora, né? Que chamam de padrinho de fogueira, tá? Mas até então eu não a conhecia, eu conhecia a persona pública, né? Essa mulher com um fazer político, né, que é exemplar, tá? E então foi nesse momento, nessa situação de extrema delicadeza, né, eu diria que nós nos conhecemos, né? Nossos caminhos se cruzaram, né, em uma situação em que a liberdade dela estava sendo aviltada. Né? Mas eu queria dizer, né, que a liberdade, muito mais do que uma situação, né, de restrição do direito de ir e vir, né, é um sentimento, é algo que está na alma, e Márcia tem isso. Né? Como a Algarina disse, né, e aí rememorando aquela forma como o presidente Lula se colocou, né, ninguém prende uma ideia, ninguém prende o amor, o afeto, né, e essa vontade de mudança e essa vontade de transformação. E Márcia carrega isso com ela. Né? Então, esse sentimento, ela carrega consigo e contagia todos aqueles que cruzam o seu caminho. Né? Então, Márcia, depois eu conheci essa persona pública de uma gestão muito exitosa na cidade de João Pessoa, que foi a gestão do prefeito Ricardo Coutinho, e finalmente cheguei no lugar onde ela estava gestora, e que ela conseguiu efetivamente mudar a afeição dessa cidade, lutando contra forças extremamente poderosas, de cabeça erguida, né, com muita propriedade, com muito respeito, né, pela cidade, pelas pessoas. Né, e isso, para mim, é um motivo de muito orgulho. Né. Então, ela tocou, né, ela conseguiu arregimentar pessoas para poder, então, propor e executar um projeto grandioso de uma cidade voltada para as pessoas. Tá? Então, a gestão dela, né, foi uma gestão reconhecidamente, né, meritória, né, uma gestão pautada, né, pelo respeito pela coisa pública, pela democracia, né, pela supremacia do interesse público, né, por um fazer político republicano. Né? É isso que nós precisamos resgatar. Né? Claro que ninguém faz isso impunemente, ainda mais sendo mulher. Né? Então, esse fazer político transformado e transformador incomodou muita gente, né? Que sempre fez uso e abuso
da coisa pública como se fosse coisa própria. Tá? Então, Márcia efetivamente mudou a cara da cidade, né? Fez uma gestão voltada para o povo, tá? E isso, nessa trajetória, né, ela juntou muita gente boa, né? Juntou muita gente que acreditou nessa proposta e encampou essa proposta, né, a execução dessa proposta junto com ela. Né? Então, eu só posso realmente agradecer por ter conhecido essa mulher tão incrível. Né? E aí eu queria só fazer uma breve reflexão, né, sobre a ousadia que é uma mulher, né, adentrar o espaço público, né, sem pedir a bênção de nenhum homem, sem pedir licença, claro, sempre com reverência, sempre com respeito, né, pelos seus ancestrais. Enfim, aqui eu quero trazer a lembrança do professor Everaldo como uma referência, né, e como um exemplo para todos nós, né, nessa data. E esse espaço público nos é extremamente hostil. O espaço público é extremamente hostil para mulheres, ele sempre foi ocupado por homens, mulheres não adentram esse espaço impunemente. Então, sofrem perseguições, sofrem retaliações, mas eu tenho fé, né, de que esse projeto transformador, ele vai continuar. Tá? E ele vai continuar porque a cidade de Conde, tá, precisa disso, porque a Paraíba precisa de Márcia Lucena. Né? Então, nesse dia, eu queria celebrar, né, a sua vida, a sua trajetória, a sua história, que é uma inspiração e um exemplo e um alento para todos nós, né? E principalmente para todas nós. Então, Marcinha, feliz aniversário, feliz vida, né? Que você possa sempre, né, seguir sendo esse exemplo, né? E além de ser exemplo, né, você é essa força, né, que agrega o bem, né, que faz o bem, que irradia a luz. Né? Então, hoje é um dia realmente de muita alegria, né, de celebrar a liberdade que você é, a liberdade que você tem, que você é, independentemente de quaisquer forças contrárias, né? Independentemente de interesses de poderosos. Né? Você é uma pessoa de um espírito livre, de uma alma livre, a sua liberdade, ela contagia, né? E você projeta, né, essa força e essa luz sobre todas nós. Então, muito obrigada pela oportunidade de ter conhecido você, parabéns pelo seu aniversário e sigamos em frente, sem pedir, mais uma vez, sem pedir nem licença, nem a bênção, tá, para continuarmos com esse fazer político pautado na mudança, tá, e no respeito pelas pessoas e pela coisa pública. Um cheiro para você. Márcia Michele, para a gente chamar a nossa última cirandeira, a gente tem uma consignazinha que diz assim: essa ciranda não é dela só, ela é de todas nós, ela é de todas nós. A gente convida agora para continuar nessa ciranda, festejando o teu aniversário. Tina, chega para cá, Tina, vem para cá conversar, trazer a tua energia para esse dia de festa, para esse festival que celebra a liberdade de expressão e que traz, a partir da cultura, outras formas da gente denunciar as injustiças. Seja bem-vinda, querida. Para mim é uma honra estar aqui e é com muita alegria que eu celebro esse dia tão especial, aniversário de minha comadre, que eu amo tanto.
E eu queria contar um pouquinho da nossa trajetória, né? Como Marcinha chegou na minha vida. Ela chegou através de João Miguel, com quem eu fui casada. E desde o primeiro momento que a gente se conheceu, realmente foi uma identificação assim muito forte. A partir daí, a gente teve a oportunidade de fazer uma formação juntas, que foi uma escola iniciática, que foi a Dinâmica Energética do Psiquismo, e essa formação aconteceu aqui em Salvador. Então, todos os meses, Marcinha vinha e ficava aqui em casa, não só ela, mas um grupo de amigas, que a gente formou realmente uma ligação muito, muito forte, muito afetiva, né? E a gente estreitou muito a nossa relação. E eu vinha, depois disso, a gente não se perdeu mais. Eu continuei acompanhando a vida dela, e de longe, estando aqui em Salvador, eu fui acompanhando toda a trajetória dela política, e cada dia mais, Marcinha tornava para mim assim, uma referência de pessoa, uma referência de alguém que realmente luta por um bem comum, né? É uma grande educadora, que leva consciência para as pessoas, né? E ela tem uma capacidade incrível de comunicação. Assim, ela inclui todas as pessoas de diferentes classes sociais, e ela abraça com muita amorosidade. Então, quando Marcinha entrou na vida política, assim, eu fui apreciando, né, todo esse movimento e admirando tudo que ela fez, né, todos os espaços que ela abriu para dialogar, para trocar, para realmente construir esse fazer político de uma forma realmente democrática, né? Quando aconteceu esse evento que realmente nos traz muita indignação, porque nós sabemos que é uma coisa completamente aleatória, e Marcinha está sofrendo uma injustiça imensa, e realmente a gente sente como se fosse com a gente, né? Então, eu sofri muito e venho sofrendo bastante, acho que todas nós, né, compartilhamos também dessa dor, mas estamos aqui juntas para afirmar e para realmente apoiar, né, e lutar pela liberdade de Márcia. E aí, por conta disso, eu queria relatar um acontecimento que foi, para mim, muito simbólico, né? Que logo que Marcinha se deparou com essa situação, ela teve de percebeu que isso requer, para ela se defender, um custo caro, né? E ela fez uma vaquinha com os amigos, com as pessoas próximas, porque ela não tinha esse dinheiro para poder se defender diante da justiça. Ela fez a vaquinha, logo veio a pandemia, e ela recebeu um quadro de presente, né? E fez uma rifa. Eu vi esse movimento acontecendo, mas eu estava no processo de estar indo para o Capão, que é onde eu tenho uma casa lá na Chapada Diamantina, e foi no último dia que eu vi uma postagem dela no Facebook dizendo que era no dia seguinte ia ser o sorteio. Eu acordei exatamente no dia do sorteio. A primeira coisa que eu fiz de manhã, eu disse, ai meu Deus, eu não entrei para ajudar minha comadre nessa corrente. Eu estava preocupada em realmente unir forças, porque eu sinto que esses movimentos são movimentos que a gente se agrega, que a gente une. E aí, a primeira coisa que eu fiz no dia foi comprar uma rifa. Enfim,
De noite, eu estava dormindo quando recebi uma ligação de Massinha, falando que eu tinha sido sorteada. Eu até fui surpreendida, porque ela disse, entra aí, minha comadre, você vai ter de falar ao vivo. Eu disse, minha comadre, eu estou dormindo aqui no Capão. A cara de Márcia, isso eu estava... E aí, só no outro dia, que eu fui entender exatamente o que tinha acontecido, e eu assisti a live no outro dia de manhã, né? E aquela live me tocou tão profundamente, porque eu chorei, assim, ouvindo Massinha relatar toda a história, né? E, ao mesmo tempo, aquele quadro estava atrás dela, o quadro começou a fazer um sentido tão grande, porque o quadro é um quadro belíssimo, lindíssimo, e ali tem uma mulher que se chama Aurora, né? É uma mulher que, para mim, ela estava ali representando todas as mulheres. E ela tem uma característica de uma mulher tipicamente brasileira, né? E ela está num lugar, assim, de uma beleza, num sofá, e emanando uma plenitude e uma qualidade, assim, tão bonita do feminino. E Massinha falando com aquele quadro ali atrás, aquilo me tocou tão profundamente, eu fiquei tão emocionada, e parecia que até aquela Aurora se comunicava também, porque eu sentia naquele plexo, o plexo de Aurora, assim, uma luz, uma vibração de luz. E aí eu entendi que não foi por acaso que eu ganhei esse quadro. Primeiro porque eu entrei nesse movimento, assim, para apoiá-la, numa atitude muito genuína, e ali estava simbolizando a força do feminino, essa ligação, essa cumplicidade do feminino. Então, imediatamente depois, eu liguei para minha comadre e disse, minha comadre, a Aurora tem de ficar do seu lado, até você ficar livre. E eu te dou plena liberdade para, se você precisar vender ou rifar novamente essa obra para arrecadar mais fundos, que você faça. E que ela fique com você, porque eu achei muito simbólico o nome Aurora. É um novo começo. Então, a Aurora simboliza isso, a força do feminino. A Aurora, minha comadre, venha trazer realmente um novo começo para a sua vida, porque ela simboliza a sua força, a força que você leva às pessoas, a amorosidade, o acolhimento que o feminino traz. E, além disso, eu acho que essa mulher também representa todas as mulheres que você deu voz especialmente durante esse momento da pandemia, onde Massinha fez várias lives e que eu acompanhei muitas delas, e que ela chamou sempre mulheres. E sempre Massinha estava convocando assim, esse lugar tão importante que a mulher tem de abrir espaço para falar, para ocupar esse lugar também na política. Então, assim, com muita esperança, eu tenho muita esperança de que a justiça há de ser feita, eu tenho certeza que isso vai acontecer, e eu desejo tudo de melhor para você, minha comadre, porque eu te amo muito. Valeu, Tina. Muito bom. E, Tina, tem uma coisa que é interessante lembrar sobre o significado de aurora. A aurora é a claridade visível no céu antes do nascer do sol e indica o começo do dia, o começo desse ciclo para você, Massinha. No sentido figurado, significa a infância, a juventude, o princípio da vida.
essa energia que pulsa e que você, nos teus caminhos, no teu chão, você tem isso tão forte. A criatividade desse processo, quantas lives foram feitas, a criatividade da gestão que comentava Michele, que trazia que é uma gestão que inova, que afirma a democracia participativa, que cria espaços de participação da população, e que esses espaços, diante de uma pandemia, eles não se tornaram menores, eles foram ampliados ao longo das lives. Então, a Aurora é o nome da deusa do amanhecer também, na mitologia romana, e que esse momento e que esse processo seja, sim, de amanhecer, de mudança. E eu convidei as nossas cirandeiras para a gente começar com a primeira frase que eu trago, né, que é uma frase de um samba, né, de um samba que fala de liberdade, mas antes da gente fechar com isso, tem uma canção que é um canto de proteção das clarianas, que é o meu presente para você hoje, nessa tarde de hoje, que diz assim: venho para abrir as portas, felicidade me traz. O que há de tristeza nessa casa, vai embora, não volte jamais. Venho para abrir as portas, a saúde é quem me traz. O que há de doença nessa casa, vai embora, não volte jamais. Então, que seja um ciclo de alegria, que seja um ciclo de saúde, que seja um ciclo de liberdade, que seja um ciclo de renovação. Toda travessia e todo início de ciclo é isso. E você, em toda essa trajetória, você mostra para a gente como você é fênix, como você ressurge. E é por isso que a gente está aqui hoje, para celebrar com você o seu nascimento, a sua vida. E aí eu convido aí, meninas, para a gente dizer aquela primeira frase que eu começava na minha fala de hoje à tarde, para esse festival que segue, né? Tem outras participações, né? Liberdade. Abre as portas sobre nós. E que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. A gente sabe que a voz da igualdade é sempre a tua voz, esse é o teu chão, esse é o teu rastro, isso é o que tu tem deixado, e a gente está contigo nessa caminhada. Parabéns para ti, muita vida. Gratidão, meninas, pela tarde de hoje. Esse festival segue com muita participação, com muita animação, e vamos acompanhar. Convidem as pessoas para acompanhar o festival. Cheguem junto, divulguem o festival. É o festival que afirma a importância da democracia, que afirma a importância da liberdade e que, de certa forma, vem denunciar tudo isso que vem acontecendo no Brasil, que ontem nas ruas, no sábado de ontem, mais uma vez, o povo brasileiro, o povo paraibano, diz não ao que está sendo posto nesse país e convoca a gente reafirmar, a radicalizar por um país democrático, por um país de liberdade, por um país de direitos. Um beijo grande. Beijo grande. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.